Ele sabe o que está dentro do meu e do teu coração. Por isso ele fala: se tu me amas, guardarás as minhas palavras. Coração, irmão, porque ninguém vai passar despercebido diante de Deus. Deus, ele sabe esta noite quem é que tem e quem não tem guardado a sua palavra. Deus, ele sonda o nosso coração e ele vê se a palavra dele está no meu e no teu coração guardada. Porque a palavra do Senhor tem que ser para mim e para você como um tesouro, como uma pedra preciosa, como um diamante. Que nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração, porque, louvado seja o nome do Senhor, quando nós guardamos a palavra, irmãos, nós guardamos os seus mandamentos. Para quê? Para não, aleluia, pecar contra o Senhor. Nós não obedecemos a voz do Senhor, porque aquele que é sensível à voz do Espírito Santo, ele vai ouvir a voz do Senhor falar com ele. E o Senhor, ele fala, irmãos. E quando nós não ouvimos, muitas vezes o Senhor, ele vai usar o irmão, ele vai usar o ímpio para testificar que ele está falando comigo e com você, para que a gente não venha, aleluia, cair nas armadilhas de Satanás. E é assim, irmãos, que nós devemos estar, com os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Irmãos, quando o Senhor fala, acima de todas as coisas, ele está falando literalmente, figuramente, em todos os sentidos, é tudo. Porque ele tem que ser único, ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser o derradeiro, e ele tem que ser prioridade na minha e na tua vida. Porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se tu amas o Senhor, aleluia, também você vai honrar o seu nome, você vai honrar a sua palavra. Porque muitos estão distorcendo o Evangelho, estão distorcendo a palavra do Senhor, aleluia, com palavras com sentido figurado, levando para outro lado. Porque quando Deus diz, aleluia, que o Senhor, ele é o teu pastor e nada vai te faltar, isso não está querendo dizer que um dia a necessidade bata na tua porta, que um dia a enfermidade bata na tua porta. Não, mas ele está dizendo, como pastor na tua vida, se a enfermidade chegar na tua casa, ele vai ser o médico dos médicos para te curar. Se a necessidade chegar, aleluia, na tua porta, ele vai ser fiel para suprir a tua necessidade, para te não mendigar o pão. Ele vai ser fiel, aleluia, para fazer na tua vida, de, aleluia, concretizar a sua palavra na minha e na tua vida, porque ele é fiel. Mas é necessário que nós venhamos, irmãos, aleluia, obedecer a voz de Deus, porque no mundo nós temos, na escola mundial, que nós aprendemos, né? E algumas crianças ainda estão aprendendo, é o ABC, né? Que o professor ensina, é o alfabeto que chama. Mas o ABC de Deus é diferente, irmãos. O ABC de Deus é obedecer. Essas simples letrinhas é obedecer o Senhor. Porque quando nós obedecemos a voz do Senhor, irmãos, ele vai nos prosperar, né? Ele vai abençoar, ele vai, aleluia, te fazer frutificar. Porque aquele que obedece a voz do Senhor, ele dá frutos, e o seu fruto ele multiplica. E é assim que tem que ser na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele é fiel, aleluia. E a Bíblia vai dizer também, Provérbios, aleluia, capítulo 6, versículo 20, vai dizer assim: filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei de tua mãe. Aleluia. Guarda o mandamento de teu pai. Se você conhece os mandamentos do Senhor, quais são esses mandamentos? São 10 mandamentos, né? Mas o principal, irmãos, é amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus, primeiramente, eu não vou colocar a minha família no lugar de Deus, eu não vou colocar a minha vida sentimental no lugar de Deus, eu não vou colocar, aleluia, a minha vida financeira na frente de Deus.
Porque Deus, Ele sempre tem que ser prioridade na minha vida, irmãos. Porque quando eu permito que o Senhor seja prioridade na minha vida, Ele também vai estar me honrando, Ele vai estar me abençoando. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus e aleluia. E a Bíblia diz também, Deuteronômio 28:1, sobre, aleluia, as bênçãos, as promessas do Senhor. E ele fala assim: e será que, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo um cuidado para guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações e toda a terra. E ainda no capítulo 5:33, ainda Deuteronômio, ele vai falar assim: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Ou seja, o Senhor está, aleluia, nos ensinando a andar no caminho, aleluia, que Ele nos mostra, para que nós venhamos viver, aleluia, para que nós venhamos, aleluia, ter uma vida bem sucedida e prolongar os nossos dias na terra. Porque quando o Senhor, Ele nos mostra um caminho, uma direção, irmãos, nós simplesmente temos que seguir e obedecer aquela direção de Deus. Porque se você desvia para a direita ou para a esquerda, certamente você vai errar o caminho, certamente você vai perder, e certamente você vai perecer, porque você não está no caminho que Deus está te direcionando. É por isso que tem muitas pessoas, irmãos, infelizmente, saindo da presença. Tem pessoas com dúvida no coração, tem pessoas que estão até, louvado seja o nome do Senhor, decepcionados porque esperam mais do homem. A Bíblia também diz, Ezequiel 18:21, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. O Senhor, Ele está falando aqui, se o ímpio se converter, né? Ele não vai morrer, mas o Senhor, Ele vai consertar e ele vai viver. Mas até o período desse conserto chegar, irmão, esse processo pode ser longo, pode ser demorado, né? E muitos não estão preparados para receber esse processo de Deus, que é passar pela mão do oleiro, é deixar ser vaso, é deixar ser moldado, é deixar ser transformado. Porque muitas vezes, irmãos, você seguir o Evangelho, você seguir e carregar a tua cruz, não é você permanecer de qualquer jeito não na presença de Deus. Porque quando o Senhor nos chama, Ele chama do jeito que você está, Ele chama do jeito que eu estou, ou que eu estava. É suja, é pecadora, é adúltera, é mentirosa, é viciada, é do jeito que você está. O Senhor, Ele te chama para vir hoje, não é para você mudar primeiro e depois vir a Ele, porque você sozinho não vai conseguir, aleluia. Pelo contrário, você vai se afundar mais e mais no pecado, porque um abismo chama o outro. Então o Senhor, é por isso que o Senhor é tão inteligente, é o sábio dos sábios, porque Ele não olha para a aparência, Ele não vê, Ele não te escolheu pelo teu rosto bonitinho, pelo teu corpo gordinho ou magrinho, não. O Senhor, Ele te olhou, Ele te escolheu pelo teu coração, porque Ele viu ali, aleluia, algo que Ele poderia transformar, aleluia, algo que Ele poderia usar para a honra dEle, algo que Ele poderia fazer, aleluia, vaso nas mãos dEle para se tornar vaso de bênção na vida de outras pessoas. É por isso que muitas vezes você não entende de onde o Senhor, Ele te tirou, aleluia, e te trouxe para onde você está, aleluia, porque onde você estava, certamente, se você permanecesse, aleluia, seria lugar, aleluia, para você perecer. Mas como o Senhor não queria que você perecesse, Ele te tirou de onde estava e te trouxe para onde você está hoje. Foi como assim o Senhor, Ele fez, aleluia, na vida de Ló, quando ele, aleluia, decidiu destruir
Sodoma e Gomorra. Mas ele não deixou Ló e sua família morrer ali juntamente naquela cidade, porque aquele povo estava totalmente corrompido, cheio de idolatria, cheio de pecado, que não queria mudar, não queria aceitar a correção de Deus, não queria se converter. E o Senhor, aleluia, ele se irou, que resolveu queimar toda aquela cidade, todos que lá estavam. A Bíblia diz que não restou um, porque Jó não estava lá. O Senhor mandou Jó sair. Ló, perdão. Então Ló saiu juntamente com a sua família, e o Senhor não permitiu que ele morresse juntamente com aquela, aleluia, com aquele povo naquela cidade. Mas infelizmente, irmãos, a salvação nos dias de hoje não chega na vida de todos. O Senhor, ele chama todos, ele diz: vinde a mim, todo que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O Senhor chamou Ló, chamou a família, porém a mulher ficou, morreu, transformou-se numa estátua e parou ali. Se ela tivesse, aleluia, obedecido à voz do Senhor, ela tinha prosseguido com o seu esposo, ela não teria olhado para trás. Louvado seja o nome do Senhor. É o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, irmãos, aleluia. Que muitos, aleluia, dentro de uma determinada congregação, aleluia, estão, aleluia, aceitando, aleluia, o evangelho de qualquer jeito. Estão pregando de qualquer jeito. Para quê? Para atrair multidão, para atrair pessoas, para atrair quantidade. E talvez até, pensando no lucro, pensando na lã das ovelhas. Porque tem pessoas assim, irmãos. Tem pessoas mercenárias, né? Tem pessoas que vivem. Tanto é que tem muitas pessoas nos dias de hoje que cobram para pregar, para louvar. Eu acho uma vergonha isso, você cobra algo que não é seu, que de graça você recebeu e de graça você tem que dar, porque você vai cobrar uma coisa que não é sua. Não é sua. E você cobra. Mas da mesma forma que você está cobrando, aleluia, para fazer a obra do Senhor naquele grande dia, o Senhor é que vai chegar com você e vai cobrar. E muitas vezes esse preço é um preço de sangue, porque a palavra de Deus vai dizer: ai daquele que acrescentar ou tirar um tio da minha palavra. Grande vai ser o ai. Grande vai ser o ai, irmãos. Porque muitos, aleluia, estão, aleluia, atraindo as igrejas com multidão, aleluia, trazendo o mundo para dentro da igreja, trazendo a discórdia para dentro da igreja, trazendo a modernidade do mundo para dentro da igreja, para que atraia jovem, para que atraia a multidão. E o Senhor, ele não está se agradando, irmãos. O Senhor, ele não se agrada quando o crente, aleluia, ele, em vez de imitar a Cristo, ele está imitando o mundo, está trazendo o mundo para dentro da igreja. Ele não está fazendo a diferença, ele está se igualando ao mundo. E o Senhor nos chamou, aleluia, para ser diferente, para viver em Cristo. Porque se eu e você vivemos em Cristo, eis que tudo se fez novo na minha e na tua vida. Por que viver o passado? Por que continuar nas práticas do passado? Se Deus, ele fez todo novo na minha e na tua vida. É por isso que muitos estão se perdendo, irmãos. Muitos estão distorcendo a palavra do Senhor, porque estão pregando de qualquer jeito, sem santidade, sem compromisso. É de qualquer jeito, mas o Senhor, ele sabe todas as coisas, irmãos. De Deus ninguém pode se esconder. É porque, aleluia, muitos não querem se render ao Evangelho. Marcos 5 vai dizer: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. Muitos não querem seguir, muitos não querem negar a si mesmo, não querem negar. Mas para eu ser crente eu preciso deixar de usar minhas roupas curtas, não posso mostrar meu corpo. Para eu ser crente eu vou ter que parar de usar minhas maquiagens. Eu não quero.
Eu vou ter que parar de estar com as minhas amizades para ser crente. Eu não quero, porque eu prefiro minhas amizades do mundo do que servir a Cristo. E é assim nos dias de hoje, a renúncia, irmão. Ser, aleluia, crente é uma coisa. Você ser cristão é outro. Porque crente, todo mundo é, porque crê em alguma coisa. Até o diabo é crente porque ele crê, mas ele treme. Mas o cristão verdadeiro é aquele que vive os princípios de Deus, é aquele que tem o temor de Deus no seu coração para não pecar, para não errar. Essa é a diferença do crente para o cristão. Louvado seja o nome do Senhor.